Que alegria poder falar a palavra de Deus a você nesse período. O tema que nós vamos trabalhar nesta manhã é um tema muito importante para a nossa vida como um todo, principalmente para a nossa jornada ministerial. Eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o modelo de liderança de Jesus. E a minha principal proposta e desejo essa manhã é que a forma como Jesus liderava possa literalmente expandir o nosso entendimento e internalizar em nós convicções profundas que nos auxiliem também a liderarmos melhor em todas as áreas que Deus tem nos confiado a bênção de desenvolver liderança. Você está com sua Bíblia aí? Vamos lá? Eu gostaria de ler com você o texto de Marcos, capítulo de número 3. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 3. E no capítulo 3 nós iremos ao versículo 13, Marcos, capítulo 3, versículo 13. Enquanto você localiza, eu gostaria só de te dar um bom aviso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui amam entender e estudar a palavra de Deus? Digam amém. Em algum momento do dia de hoje, na saída aqui à minha direita, se você perceber, entre a região da livraria, a região do banheiro, na frente você tem uma tenda. Ali estão alguns estantes. Logo no início, ali na parte esquerda, você terá alguns livros que vão te auxiliar muito. Tem alguns livros da minha autoria, mas eu gostaria também de incentivá-los a conhecer esse projeto, que é um projeto que está contribuindo para a formação de jovens com vocação em Moçambique. É um projeto ligado ao pastor Flávio, que faz parte da rede Inspire Moçambique. É um livro sobre 20 anos de experiências missionárias em Beira, no Moçambique. Então, adquirindo ele, você pode também contribuir para que todo esse valor seja investido na formação de jovens que não têm como se formar por recursos próprios, mas têm alcançado essa bênção através do recurso dessa literatura. E junto também você terá 4 livros de minha autoria, que eu gostaria muito de poder alcançar você também através deles. O primeiro deles é uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. É uma ferramenta que eu levei mais de 7 anos escrevendo ela. São quase 500 páginas. Não é daqueles livros, daqueles que você lê da página 1 até o final, não sei o que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Sabe aquele momento que você está lendo a Bíblia e tem uma dúvida ali? Está lendo sobre Davi. Você vê que na letra D, às vezes tem 10, 15, 20 páginas explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, histórico, às vezes questões mais difíceis para a interpretação bíblica. Então é um material que vai ajudar muito você no seu tempo de leitura, preparação de aulas, mensagens, conteúdo bíblico a ser compartilhado em um grupo de comunhão, em um grupo pequeno, em uma célula. Enfim, uma ferramenta que te será muito preciosa. Eu tive a alegria de ter a revisão desta obra por um pastor que é muito querido da nossa nação, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, e o prefácio dela foi pelo saudoso Dr. Russell Shedd, que foi uma das grandes referências que o nosso país teve dentro da área do ensino bíblico. Entre as coisas que o Dr. Shedd escreveu no prefácio, escreveu que não conheceu outra obra em português que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa. Então, é uma ferramenta que vai te servir demais. Junto dela você terá o manual bíblico expositivo sobre as parábolas de Jesus. Jesus contou ao todo 42 parábolas. A grande maioria delas estão dentro de um contexto cultural muito diferente do nosso. Então, histórias como 10 virgens, filho pródigo, dracma perdida, são parábolas que ao lermos elas nós percebemos que é uma grandeza sendo compartilhada ali, mas muitas vezes sentimos falta de um material que nos ajude a compreender um pouco melhor cada uma daquelas parábolas. Então, esse é o manual que vai te ajudar a entender todas as 42 parábolas contadas por Jesus, a partir do contexto cultural daquela época, interpretativo para o nosso tempo e também exegético, trabalhando os termos bíblicos utilizados em cada uma daquelas parábolas. Penúltimo livro é o Guia do Estudante da Bíblia. Esse livro aqui ele é fruto de anos de pesquisa sobre os temas mais desafiadores para a interpretação bíblica. Muitas questões, por exemplo, do contexto escatológico. As pessoas possuem muitas dúvidas sobre o Apocalipse, volta de Cristo, grande tribulação, governo do anticristo. Como que a gente entende tudo isso que a Bíblia fala sobre o tempo do fim? A vida após a morte, nós reconheceremos ou não as pessoas no céu? Questões do Antigo Testamento, o dilúvio, por exemplo, foi local ou foi universal? A Bíblia diz que as águas de dilúvio encobriram toda a terra. Muitas pessoas questionam a seguinte questão: Noé vivia no atual território do Oriente Médio.
E você sabe muito bem que tem espécies que elas vivem apenas em uma região. Tem animais que vivem apenas na floresta amazônica, no Polo Norte, no Japão, que é uma ilha. Se o dilúvio for universal, como que o Noé preservou todas essas espécies que viviam apenas em outros continentes? As pessoas viviam mesmo quase 1000 anos no livro do Gênesis, ou a contagem de anos lá era diferente da contagem de anos do nosso tempo. O livro dos Reis diz que um rei começou a reinar com tal idade. O livro das Crônicas diz que foi com uma idade diferente. O Evangelho diz que Jesus curou um cego em Jericó, o outro fala que foram 2. O Evangelho diz que Jesus libertou um endemoniado em Gadara, o outro fala que foram 2. Então são centenas de passagens da Bíblia que a gente se pergunta, como que a gente entende esse texto aqui, se esse outro texto fala isso daqui? É uma abordagem em muitas dessas questões. E o último livro, minha obra mais recente publicada, o título dele é Lidere a Sua Vida. Ele é um livro que fala sobre as crises do nosso tempo, os dramas da nossa geração, sobre 10 decisões pessoais e intransferíveis, que apenas você poderá fazer para o seu desenvolvimento e o seu crescimento pessoal. Decisões como, por exemplo, sobre como vencer a procrastinação. Você já procrastinou alguma vez? A palavra procrastinar significa deixar para amanhã. Seja pela tentativa de tentar fugir de enfrentar isso hoje, ou pela ilusão de pensarmos que amanhã será muito mais fácil. Pelo menos 80% de nós aqui essa manhã temos sonhos, projetos, ideais que já éramos para ter concluído há muito tempo. Não concluímos porque a gente procrastina. Como mudar isso? Gestão do tempo. Você caminha com o sentimento que os dias estão se passando, você não está conseguindo fazer tudo o que era para estar sendo feito. Como reorganizar a rotina e mudar isso? Aquilo que é chamado, por exemplo, de perfeccionismo. As pessoas se caminham com a dor do perfeccionismo. Elas pensam que se não ficar milimetricamente perfeito não serviu, por não terem entendido que aquilo que foi bem feito é muito melhor do que o perfeito que a gente não consegue fazer. Mas como trazer isso para a prática? Saúde emocional, inteligência emocional. As pessoas possuem habilidades, potencial, sabem como fazer, mas por causa das suas emoções, a sua vida está parada. Seja por causa de medos, traumas complexos, situações que paralisaram a sua vida no campo emocional, e talvez muita coisa em outras áreas da vida começar a desacelerar também. Então esse livro aqui não é um livro sobre como você lidera outras pessoas, mas é um livro sobre como você tem liderado a sua vida pessoal. E se nós falharmos em nossa autoliderança, talvez isso vai prejudicar também a forma como nós lideramos outras pessoas. É um autoexame, são 10 capítulos, para você passar por eles repensando como está a sua vida, as áreas que você precisa melhorar. É um livro que, se você não está lendo nenhum livro agora, é um livro para você começar já na próxima semana. A leitura dele vai te servir muito. Qualquer um deles, se você adquirir 50, 2 são 80, levando os 4, é como se você tivesse ganhado os 4 ficam 150. Você pode parcelar sem juros, ou ainda adquirir por débito ou Pix. Passa lá, na hora do almoço eu vou estar lá deixando uma dedicatória no seu livro, e também compartilhando com você esse trabalho que tem abençoado a vida de muita gente. Você me ouviu e entendeu? Diga amém. Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos 3, 13. A palavra de Deus nos diz assim: subindo ao monte, chamou para si aqueles que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele, fossem apóstolos, e os enviasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar enfermos e expulsar demônios. O nome deles são os seguintes: Simão, a quem colocou o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; João, irmão de Tiago, os quais colocou o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão; André e Filipe; Bartolomeu e Mateus; Tomé e Tiago, filho de Alfeu; Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. E se você leu comigo, diga amém. A forma como Jesus liderava, ela é muito útil para nós moldarmos a forma como também nós lideramos. Antes de pontuar a você alguns princípios e entendimentos sobre o modelo de liderança de Jesus, eu gostaria apenas de deixar 2 conceitos sobre liderança e liderança cristã de um modo geral, porque eu penso que serão muito válidos a você. Eles são de 2 pastores norte-americanos que nos últimos anos e nas últimas décadas contribuíram muito para a liderança cristã e também a liderança ministerial e pastoral.
O primeiro desses conceitos é do pastor Craig Groeschel, e ele é pastor em Oklahoma. Ele tem uma frase que é muito útil para a ideia de liderança, que fala sobre 3 palavras que são 3 bases para a nossa compreensão sobre liderança. Essas palavras são o seguinte: dor, caos e incertezas. Você pode repetir isso comigo? Diga: dor, caos e incertezas. Craig Groeschel diz o seguinte: se você está liderando e enfrenta uma situação ou de caos, ou de dor, ou de incertezas, quase sempre nossa primeira reação é tentar fugir, ok? Imagina que você está liderando, ou na igreja, ou na sua família, ou talvez um pequeno grupo, ou uma área empresarial na sua vida corporativa, e você enfrenta uma situação ou de dor, ou de caos, ou de incerteza. Quase sempre nossa reação é parar e dizer: eu devo estar fazendo a coisa errada. Se fosse outra pessoa desenvolvendo essa função, talvez elas não teriam as mesmas dificuldades. Mas Craig Groeschel diz o seguinte: se você está liderando e enfrentou um cenário de dor, de caos ou de incertezas, não é para você fugir, mas é para você entender que é justamente para momentos assim que líderes são necessários. Líderes são necessários não para momentos que todos sabem o que fazer, mas líderes são necessários para momentos de dor, de caos e de incertezas, porque o líder enxerga o futuro. Líderes são úteis e necessários não para mares calmos, mas para momentos de mares bravios. Talvez alguém chegou nessa conferência pensando em desistir de funções de liderança que estão desenvolvendo, só porque estão enfrentando momentos de dor, de caos ou de incertezas. O Senhor está dizendo ao seu coração essa manhã: se você está enfrentando uma realidade como essa, não é para você fugir, mas é para você entender que foi para momentos como esses que Deus te permitiu chegar a esta função de liderança. Ele vai te dar graça, direcionamento, e você vai cumprir bem a missão que Ele te confiou para desenvolver. Segundo ponto, celebre ao Senhor com as suas palmas. Segundo ponto, há um entendimento que é muito válido. Um outro pastor, o nome dele é Bill Hybels. Por muitos anos ele foi pastor da Willow Creek em Chicago, no estado de Illinois, e desenvolveu também um trabalho que abençoou lideranças em todo o mundo, que foi um trabalho conhecido como Summit, que foi uma grande conferência de liderança realizada a partir dos Estados Unidos. Bill Hybels dizia o seguinte: se você está liderando, você deve ter um cuidado muito grande para você não liderar apenas hoje, mas para você liderar para o futuro, ou liderar preparando hoje as pessoas que irão fazer amanhã o que você está fazendo agora, ok? Então é a ideia de lidere não só o agora, mas lidere para o futuro. Os judeus, eles têm um ditado que é muito válido para isso daqui, que é a ideia do seguinte: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Hoje a engenharia de plantação de sementes modificou o tempo que uma tamareira começa a produzir. Hoje está em torno de 20, 30 anos. Antigamente eram pelo menos 90 anos, desde que você plantava uma tamareira até que ela desse a sua primeira porção de frutos. Então, quando você provava uma tâmara, você sabia que muito provavelmente a pessoa que havia plantado aquela tamareira não era mais viva. Só que se você estava comendo aquela tâmara hoje, é porque antes de você nascer, alguém havia pensado nos seus dias e na sua geração. Por causa disso havia esse ditado: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Deixa eu dizer uma coisa a você nessa manhã: você precisa construir algo, organizar algo, que talvez os seus olhos não verão o resultado disso. Isso vai se transformar em um legado, mas a próxima geração será grata a Deus por você ter plantado aquela semente, ter iniciado aquele projeto, e você vai inspirar com a sua vida outras pessoas a construírem na geração deles também obras, resultados e projetos que talvez eles não verão prontos, mas do mesmo modo que você começou, alguém vai começar algo também nos dias deles, e assim, de geração em geração, nós contaremos as bondades do Senhor. Então, Bill Hybels dizia isso: você precisa iniciar algo e fazer algo, liderando não apenas para os seus dias, mas também para a próxima geração.
E ele dizia que existem 3 coisas que você precisa identificar em pessoas hoje, para você trazê-las para perto e ensiná-las, moldá-las, discipulá-las, para que elas possam fazer amanhã o que você está fazendo agora. Primeira característica de um líder em potencial: alguém que você precisa chamar para perto, treiná-lo para a liderança. Mas essas 3 características você precisa identificar nele. Em primeiro lugar, precisa ser uma pessoa que tem influência, porque liderar é influenciar. Quando um líder perde credibilidade, qual é a primeira coisa que ele perde depois? Influência. O que ele fala não tem mais peso, o que ele orienta não tem mais aceitação, porque liderança é influência. Enxergue pessoas que possuem influência, que a vida delas traz impacto, que a opinião delas sempre tem coerência, que aquilo que ele constrói as outras pessoas sempre observam, e traga para perto para que você discipule, oriente e molde essas pessoas. Segundo lugar, precisa ser alguém que tenha um bom caráter. Porque uma das piores coisas que tem é pessoas que influenciam, mas sempre para o mal, nunca para o bem. Precisam ter um bom caráter. Terceiro lugar, precisam ser pessoas que tenham proatividade. Se você pode, repita comigo essa manhã, diga: eu preciso ser uma pessoa proativa. Proatividade, dentro de tantas especificações que podem ser dadas, pode se resumir na ideia de que uma pessoa proativa é uma pessoa que trabalha para solucionar problemas, ok? Há pessoas que criam problemas, há pessoas que solucionam problemas. Há pessoas que você entrega um problema para ela te traz 3. Há pessoas que você entrega 3 problemas para elas, que elas não conseguiram resolver, elas pelo menos amenizam. É uma capacidade de proatividade. Proatividade tem a ver com identificar cenários, ok? Perceber situações que você pode ser útil para resolvê-las. Deixa eu te dar um exemplo de gente proativa na Bíblia. Êxodo capítulo 17 fala sobre uma batalha que o povo de Israel está enfrentando com os amalequitas. E a Bíblia diz que Moisés está no monte. Moisés está no monte. O exército está enfrentando a guerra lá embaixo. Mentaliza essa cena comigo. E a Bíblia diz que Moisés está cansado, porque líderes também cansam. Quem aqui serve uma liderança? Ok? Líderes também cansam. Eles vão precisar que você seja uma pessoa proativa para eles, no exercício da liderança que eles estão desenvolvendo. Moisés está cansado. E enquanto a mão de Moisés descia, lá embaixo o que acontecia? O exército perdia. Quando Moisés levantava as suas mãos, o exército fazia o quê? Vencia. Olha a capacidade de proatividade de Arão e Ur. Eles identificaram um problema e eles se disponibilizaram para resolver aquilo. Eles foram até Moisés e a Bíblia diz que eles sustentaram as mãos de Moisés, de modo que enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, sustentadas pela força de Arão e Ur, Deus deu vitória ao povo de Israel lá embaixo, enquanto no alto do monte Moisés estava com as suas mãos levantadas. Agora, se coloque no lugar desses soldados que estão guerreando lá embaixo, ok? Eles estão olhando para o alto do monte. Quem é que eles estão vendo? Diga comigo: Moisés. Quem é que eles estão vendo? Quais são as mãos que eles estão vendo levantadas? Moisés. Mas quem é que está sustentando essas mãos? Arão e Ur. Deixa eu dizer uma coisa a você, principalmente dentro desse contexto, que não são de pastores sênios, mas são de pastores auxiliares e pessoas que auxiliam uma liderança. Servir a uma liderança é entender que às vezes a mão que vai aparecer não é a sua, mas a força que vai sustentar é. Não importa se não foi você que foi parabenizado, se talvez o seu trabalho não foi percebido, não tem problemas que as mãos que apareceu não foram as suas. Na verdade, há uma bênção que aqueles que servem precisam entender, que é uma bênção que ela existe naquele relatório, ou naquela bênção que Jacó dá aos filhos, em Gênesis 50. Quando ele vai abençoar José, ele diz o seguinte: José é um ramo frutífero. Você pode repetir isso comigo? Diga: José é um ramo frutífero. Me responda uma coisa: o que é o ramo na árvore? É o começo, sim ou não? Não. É o final? Não. O começo é a semente, o final são os frutos, as folhas, ok? O ramo é a continuidade. Você pode repetir isso comigo? Diga: o ramo é a continuidade. Olhe para a vida de José. José nunca foi primeiro em nada. Em casa ele era o penúltimo, o primeiro era Rubem, ok? Ele fica 11 anos como escravo, não foi o primeiro. Aí ele fica um tempo na casa de Potifar, o primeiro era Potifar. Ele é preso,
E o primeiro era o carcereiro. E quando ele se torna governador do Egito, Faraó olha para ele e diz assim, ó, você será a segunda pessoa do Egito, você terá o segundo carro, e não há ninguém acima de você a não ser eu, mas todo o povo do Egito está abaixo da sua liderança. Em casa ele é o antepenúltimo, na casa de Potifar não é o primeiro, na prisão não é o primeiro, como escravo não é o primeiro, e quando ele se torna governador do Egito, ele também não é o primeiro. José nunca foi o primeiro em nada, só que José entendeu uma coisa, não é a sua posição que define a sua utilidade. Você precisa entender o seu lugar e entender que se Deus te deu a bênção de ser um ramo frutífero, floresça ali. Não importa se você não é o primeiro, porque não começou com você, não vai terminar com você, mas se você entendeu a sua missão, talvez a sua mão nunca vai aparecer, mas a sua força vai sustentar e você cumprirá a missão que Deus te deu para servir. Você pode celebrar a Deus por isso nessa manhã? Levante sua mão e diga, Senhor, eu preciso ser uma pessoa proativa. Entender isso vai te ajudar a ser uma pessoa bem resolvida. Vai curar o seu coração de vaidades, ilusões, egoísmos e caminhos que talvez não são de Deus para a sua vida. O valor que você tem não está na posição que você ocupa. O valor que você tem está se você está cumprindo ou não o propósito de Deus para a sua vida. Se o propósito de Deus é você ser um ramo aonde Deus plantou, você vai florescer e Deus se agradará da missão que você cumpriu, que Ele te designou. Líderes como Jesus. Você pode repetir isso comigo? Diga, líderes como Jesus. Você tem papel e caneta aí? Ok? Tem 6 pontos rápidos que eu gostaria de compartilhar, vou correr para compartilhar eles com você, da forma como Jesus liderava, para que a gente também traga isso para a nossa vida. Em primeiro lugar, Jesus liderava pelo exemplo. Jesus liderava pelo exemplo. O mesmo Cristo que ensinou um dia que um pastor deixou 99 ovelhas que estavam salvas para ir em busca de uma única ovelha que estava perdida, foi o mesmo líder que um dia deixou uma multidão salva em Marcos 4, atravessou o mar da Galileia para ir resgatar uma única ovelha perdida, o endemoniado de Gadara. Porque Jesus liderava pelo exemplo. Jesus liderava pelo... Pastor José Satírio tem uma frase maravilhosa, é a seguinte: se a minha teologia não mudar a minha biografia, eu me tornarei uma hipocrisia. Deixa eu repetir isso aqui para você. Se a minha teologia não mudar a minha biografia, eu me tornarei uma hipocrisia. Se aquilo que eu creio não mudar a vida que eu estou vivendo, eu vou me tornar uma farsa. A mensagem precisa ter impacto. Jesus liderava pelo exemplo, liderava pelo... As pessoas vão se esquecer do que elas te ouvirem falando, mas elas nunca vão se esquecer do que elas te veem fazendo. Você pode me ajudar com uma ilustração aí? Solte sua mão aí, por favor. Faz assim. Vamos lá, diga de novo. Começa a fazer assim. Todo mundo na galeria também. Um pouco mais rápido agora. Até a sua mão começar a aquecer aí. Já começou a ficar quente? Um pouco mais agora. Se ela já estiver quente, coloque por favor ela no seu pescoço assim, ó. Eu pedi para vocês colocarem as mãos aonde? Onde foi que você colocou a sua mão? Sabe por que você colocou a sua mão no seu rosto, não no seu pescoço? Guarde isso. Aquilo que eu faço sempre vai te influenciar muito mais do que aquilo que eu falo. Sempre. Se nós formos líderes que falam assim, ó, você tem que evangelizar, mas se as pessoas nunca veem a gente evangelizar. Se a gente diz que as pessoas têm que fazer o certo, mas elas nos veem sempre fazendo totalmente o oposto daquilo, nós não vamos construir uma liderança funcional, saudável e sustentável. As pessoas não aprendem ouvindo, as pessoas aprendem vendo fazer. A liderança de Jesus é tão impactante porque, em primeiro lugar, Jesus liderava pelo exemplo, liderava pelo... Segundo lugar, Jesus liderava levando em consideração o que as outras pessoas tinham a dizer.
Jesus liderava ouvindo pessoas. Você consegue imaginar Jesus chegando para os discípulos e perguntando: o que as pessoas estão falando da igreja da gente aí na cidade? Porque foi isso que ele fez quando ele perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Sabe o que ele estava falando? Qual é a opinião pública que as pessoas estão construindo sobre aquilo que a gente está fazendo? Guarde isso: bons líderes precisarão ser bons ouvintes. Bons líderes precisarão ser bons. Um dos grandes exemplos de liderança do Antigo Testamento, não do contexto religioso, mas do contexto militar, foi um homem chamado Naamã. Naamã era um homem altamente influente, de uma importância extraordinária. Por ele Deus havia dado livramento a todo o seu país. Só que ele era um homem leproso, era um homem... Uma menina foi levada escrava de Israel para a casa dele. Olhou para Naamã e falou assim: você está com lepra. Tem um homem de Deus em Samaria, o nome dele é Eliseu. Se você for até lá, Deus vai curar você dessa sua lepra. Ele foi, chega na porta da casa de Eliseu. O que ele pensou? Que Eliseu ia ter uma figura, ia ser alguém que ia reconhecer que estava recebendo uma figura diplomática, ia cumprir todo um processo diplomático de receber alguém de uma posição como aquela ali. O Eliseu não quis nem olhar para o Naamã, olhou para um dos servos e falou assim: ó, tem um homem lá na porta, o nome dele é Naamã. Diga para ele que se ele quiser ser curado da sua lepra, que ele se banhe aí no rio que tem na frente. E se ele se banhar 7 vezes, ele vai ser totalmente limpo da sua lepra. O Naamã parou e falou assim: que falta de consideração. Será que ele não sabe com quem ele está falando? O Naamã está indo embora. Está indo, hein? Chega um servo, fala assim: meu senhor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Se ele tivesse te cobrado, você pagaria? O Naamã falou: claro, é minha saúde. Se ele tivesse pedido uma coisa difícil, você faria? Claro, é minha vida. Naamã, deixa eu te falar uma coisa: o rio está na sua frente, não vai te custar nada. Eliseu tinha mexido num grande problema. Quem é a única pessoa que tinha visto Naamã leproso? A menina, porque ela lidava com Naamã dentro de casa. Ela não lidava com o general, ela lidava com o indivíduo. Sabe o que o Eliseu está dizendo ali para a gente? Cuidado, o lugar mais fácil para você guardar uma lepra sempre vai ser debaixo de uma patente. O que as pessoas vão pensar? Eu sou pastor, eu sou o melhor líder de célula que a minha igreja tem. Eu sou a pessoa que o meu pastor mais confia na minha igreja. Deixa eu falar uma coisa para você: se você está convivendo com uma lepra, que isso está te matando aos poucos, busque ajuda, mas não morra por causa de problemas fáceis de serem resolvidos, só por causa do orgulho de querer se isolar e não deixar as pessoas saberem que você já está sofrendo com isso. Não vai te custar nada, é só você se banhar. Naamã banha a primeira vez, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Na 7ª vez, a Bíblia diz que ele se levantou e estava com a sua pele completamente limpa. Naamã foi curado, sim ou não? Em primeiro lugar, porque ele teve coragem de ouvir uma menina. Segundo lugar, porque ele teve coragem de ouvir um servo. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você fechar a porta de comunicação dos seus liderados com você, talvez você estará fechando a porta que Deus vai entrar por aquele caminho para trazer grandes ideias, soluções e estratégias para a sua liderança. Qual que é o nome da menina? Não sei. O nome do servo? Também não sei. Porque às vezes Deus vai usar gente de uma posição hierárquica muito menor do que a sua. Às vezes Deus vai usar gente que você não sabe nem o nome, nem onde mora, nem como viveu a sua vida. Mas se você não fechar a porta de comunicação, Deus vai usar essas pessoas para trazer grandes livramentos e soluções de Deus para a sua história de vida. Você pode dizer glórias a Deus por isso? Bons líderes precisarão ser bons ouvintes. Deixa eu falar uma coisa para você: cuidado para você não ser uma liderança de visão, mas sem audição. Cuidado para você não ser uma liderança que até envisiona, só que não aceita feedbacks. Convívio vai alinhando a gente. Jesus liderava levando em consideração o que as outras pessoas tinham a dizer. Terceiro lugar, Jesus liderava para desenvolver pessoas. Repita comigo: pessoas não vêm prontas. Diga: pessoas precisam ser preparadas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Imagina que segunda-feira, 8 da manhã, que horas? Eu parasse lá na porta da sua casa, ou do seu condomínio, do seu prédio, eu colocasse lá um tronco de árvore de 8 metros de comprimento. Qual o tamanho? Você ia saber o que fazer com esse tronco de árvore, sim ou não? Eu ia dificultar a sua vida? Opa, você ia ficar bravo comigo? Claro. Só que imagina que segunda-feira, 8 da manhã, eu deixasse o mesmo tronco, ao invés de na porta da sua casa, na porta da casa de um marceneiro.
Ele ia ficar bravo comigo? Esse tronco de árvore aqui ia virar uma mesa, algumas cadeiras, talvez uma obra de arte de grande valor. O problema estava no tronco de árvore? O problema estava nas mãos que ele parou. Tem gente que talvez não deu certo, não porque a pessoa era ruim, mas talvez porque ela parou nas mãos erradas. Se Jesus chegasse para mim e falasse assim: Mateus, escolhe para mim os 12. Sabe quem é que eu não ia querer nunca no meu time? Pedro. Pior coisa que tem é você trabalhar com gente que você não consegue administrar. Você combina com eles daqui, ele faz totalmente o oposto. Sabe quem é o camarada que eu ia querer trabalhar junto comigo, que ia falar o seguinte: ó, dá isso aqui para mim? Judas. É o único que tinha perfil técnico, era o único que tinha uma boa formação, entendia sobre gestão, tanto que era o tesoureiro do grupo, ok? Era o único que não era da Galileia, tinha um nível cultural muito melhor, foi quem deu errado. Sabe quem foi que deu certo no ministério de Jesus? Quem não veio pronto, porque pessoas não vêm prontas. Elas vão te dar trabalho, são troncos de árvores, mas se você não desistir delas, Deus vai usar a sua vida para aperfeiçoá-las, e o nome do Senhor será glorificado através disso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você: quem é que queria ter tido Jesus como pastor? Faz assim. Quem queria ter passado aqueles 3 anos e meio com Jesus? Quem queria ter tido Jesus como líder? Quem queria ter feito parte daquela equipe? Judas fez. Você pode ser a pessoa que está na melhor equipe, está na melhor igreja, ter o melhor pastor, ter o melhor líder. Se você não tiver um coração ensinável, não dá certo. Se você não aceita ser repreendido, se você não aceita ser moldado, e é claro que respeitando sempre aquela regra de ouro, ok? Elogio a gente faz em público, correção em particular, porque o propósito não é expor, o propósito é melhorar. O propósito não é expor, é corrigir e é fazer ser melhor. Mas você pode estar na melhor igreja, ter o melhor pastor, ter o melhor líder. Se você não tiver um coração ensinável, não dá certo. Deus vai te usar para ser um excelente liderado e te dará a bênção de ser um líder que lidera para desenvolver pessoas. Você pode glorificar a Deus por isso nessa manhã. Diga comigo: Senhor, ajuda-me a ser um líder que não desiste de pessoas. 4º lugar, Jesus liderava respeitando o princípio da honra. Liderava respeitando o princípio da... Repita comigo: a honra é um princípio. Vamos lá, diga: a honra é um princípio. Tem uma frase que eu preciso que você traga ela para o seu coração. Honra não é o que você celebra na presença. Honra é como você se comporta na ausência. Honra não é o que você celebra na presença. Honra é como você se comporta na ausência. Na presença, Judas beijou. Judas fez o quê? E na ausência, traiu. Tem uma coisa muito curiosa aqui. João capítulo 15, versículo 15, Jesus disse: eu já não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de meus amigos. O termo no grego para amigos aqui é filos. Você pode repetir comigo? Diga filos. Mateus 26:50, Jesus disse a Judas: amigo, para que viestes? Judas aqui está indo trair Jesus. O termo grego aqui não é filos, o termo grego aqui é etairos. Mateus, qual é a diferença de filos para etairos? Filos é confiança, é credibilidade. É da onde vem o termo, por exemplo, amigo do noivo. É um dos termos de maior nível de credibilidade do vocabulário do grego do Novo Testamento. Etairos é diferente disso. Imagina que você está andando na rua, a pessoa está com um copo de café na mão, você bate no ombro da pessoa, esbarra e derruba o café. Você vai ficar constrangido, sim ou não? Você vai olhar para ele e vai falar assim: meu amigo, me perdoe, sim ou não? Mas é seu amigo? Você conhece? Já viu antes? Por que você chamou de amigo? Isso aqui é cordialidade, educação. No grego isso daqui é etairos. Depois de 3 anos andando juntos, Jesus falou o seguinte: ó, vocês não são mais servos. Vocês entrarem em um nível de relacionamento de confiança, filos. Mas quando Judas traz Jesus, Jesus olha para ele, embora no português chama amigo, no grego aqui é etairos. Não é o mesmo nível de termo e de confiança. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está falando o seguinte: Judas, a sua deslealdade fez você cair de nível de credibilidade. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Trate todo mundo bem,
mas honre apenas os leais. A honra é uma recompensa. Se todo mundo tiver acesso à mesa, para que ser leal? Se todo mundo tiver acesso a privilégios, para que ser fiel? Quem vive honra como decisão, está habilitado para viver honra como recompensa. Jesus liderava respeitando o princípio da honra. Deixa eu te mostrar agora o oposto da deslealdade de Judas. Qual foi o discípulo que foi leal até o final? João. Diante da cruz, qual é o único discípulo que estava? João. Pedro negou, Judas traiu, os outros 9 se esconderam. Qual é o único que estava até o final? João. Qual foi o único discípulo que ficou vivo até o final? João. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi André, não foi Mateus. Foi quem? João. João escreve em Apocalipse número 1, que no dia do Senhor, que ali é uma expressão grega para o dia de domingo, era como os cristãos chamavam o primeiro dia da semana, no primeiro século da era cristã. No dia do Senhor, eu estava lançado na ilha de Patmos para morrer. De repente, eu vi por trás de mim um grande resplendor. Quando eu virei-me para ver quem falava comigo, eu vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais de ouro, eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Ele estendeu sobre mim a sua mão, a sua destra, e ele disse: João, não temas, porque eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Eu estive morto, mas hoje eu estou vivo, e eu tenho as chaves da morte e do inferno, e eu vim para te dizer: não temas, João. Eu vim para estar com você e te revelar coisas extraordinárias que ao homem não é comum saber. Quando Jesus mais precisou de um amigo, quem é que foi até o Calvário? João. Quando João mais precisou de um amigo, quem é que foi até Patmos? O único discípulo, o único, que viu Jesus depois da ascensão, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi Filipe, não foi Mateus, foi João. Porque quem vive honra como decisão, está habilitado para viver honra como recompensa. Liderança se constrói respeitando o princípio da honra. Diga para alguém perto de você: trate todos bem, mas honre apenas os leais. Penúltimo ponto. A liderança de Jesus é tão impactante, porque Jesus liderava entendendo que um líder só alcança o ápice da sua liderança quando ele se torna fisicamente dispensável. Você pode repetir isso comigo? Diga: um líder só alcança o ápice da sua liderança, diga, quando ele se torna fisicamente dispensável. Dr. Myles Munroe, que foi um dos maiores pastores e treinadores de líderes das últimas décadas, ele tinha uma frase extraordinária: um líder em sua ausência não deve deixar saudades, mas nunca deve fazer faltas. Deixa eu repetir isso aqui para você. Um líder na sua ausência deve deixar saudades, mas nunca deve fazer falta. Porque se um líder faz falta, é porque ele não preparou alguém para continuidade após ele. As pessoas terão que sentir saudades de você, mas você só foi um líder completo se você não fizer falta quando você não estiver mais ali. Sabe quando foi que a igreja mais cresceu? Depois que Jesus voltou para o Pai. Fisicamente os discípulos não tinham mais Jesus, só que Jesus construiu toda a sua trajetória dizendo: ó, vocês vão fazer obras muito maiores do que aquelas que eu fiz. O que Jesus estava dizendo era: o meu teto vai ser o piso de vocês. Jesus passou algumas vezes na Porta Formosa. Aquele homem estava ali, ó, paralítico há muito tempo. Quem foi que curou aquele homem? Jesus? Foi quem? Pedro e João, indo para a oração. Sabe por quê? Porque um líder não pode fazer tudo. Porque liderar é construir o futuro. Porque liderar é treinar pessoas para fazer amanhã o que eu estou fazendo agora, sem que elas precisem que eu esteja com elas. A pior coisa que tem uma frase que eu acho ela extraordinária: paternidade é preparar filhos para a sua ausência. Paternidade é preparar filhos para a sua. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus vai precisar de você em outras funções. O departamento que você lidera hoje, Deus vai precisar de você em outras funções. Alguém vai ter que liderar ele amanhã.
Talvez a secretaria da igreja ou a filial que você pastoreia hoje, Deus vai precisar de você em outros lugares. Quando você estiver em outro lugar, você precisa olhar para esse local que você está plantado hoje e dizer: que bom que eu não faço falta, que bom que existe saudades, mas que bom que Deus me ajudou a preparar alguém que está fazendo muito mais, que está florescendo muito mais, que está frutificando muito mais. Deus te dará a bênção de preparar pessoas que irão muito mais além do que você conseguiu chegar. Você pode dizer glórias a Deus por isso? Levante sua mão e diga: Senhor, ajuda-me a preparar pessoas que possam fazer amanhã o que eu estou fazendo agora. Diga: Deus, não me deixe fazer falta. Diga para alguém perto de você: você não pode fazer falta. Diga: deixe saudades, mas não faça falta. Uma última frase, e aqui eu concluo. Sexto lugar, a liderança de Jesus é tão impactante, porque Jesus liderava com o coração. Jesus liderava com, guarde isso, anote isso. Liderar com o coração é liderar com compaixão. E compaixão é tratar o outro como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse no lugar dele. Na mesma madrugada que Pedro negou, Judas traiu. A mesma madrugada. Sabe por que não teve solução para Judas também? Porque ele desistiu e tirou a sua vida. Jesus foi ao encontro de Pedro e disse: você me ama? Amo. Então volte. Eu conto com você para pastorear as minhas ovelhas. Saiba diferenciar pessoas que erraram por acidente de pessoas que erraram por reincidência. Tem gente que errou, mas sempre acertou. Tem gente que errou porque o estilo de vida dele já é errar. Pedro errou por acidente, Judas por reincidência. Quem errou por acidente merece uma segunda chance. Só que a gente só vai conseguir recuperar essas pessoas se a gente lidera com compaixão. Porque compaixão é tratar o outro como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse no lugar dele. Levante sua mão e diga: Senhor, eu preciso ser um líder melhor. Me ajude a liderar como o Senhor liderou. Essa palavra foi útil para você? Na hora do almoço te encontro nos livros. Deus te abençoe. Grande abraço a todos vocês.